Bom dia, meus amigos. Espero que vocês estejam muito bem. Eu, pastor David Carvalho, que mais uma vez adivinha para o quê? Para o nosso plano anual de leitura bíblica. Se você ainda não pegou no culto, por gentileza, pegue. A gente está distribuindo para que nesse ano, não importa se você está começando esse mês ou no próximo, mas nos acompanhe. Esse devocional ele está conectado também com o nosso devocional semanal. Então você lê os capítulos aqui, você me acompanha pela manhã, a gente explana alguns deles que talvez tenham alguns versículos desafiadores e uma vez por semana a gente já tem tem duas capas, uma masculina e uma feminina, para você também poder acompanhar no culto todos os assuntos que também serão falados em célula. Então esse ano será transformador. Hoje nós estamos no livro de 1 Crônicas, capítulo 7 até o capítulo 10. E nesses capítulos nós vamos ter algumas coisas que vocês já leram, mas com alguns detalhes a mais, mostrando que a história é corroborada por outras pessoas também. Então, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 9, diz assim: Todos estes foram contados por genealogias e eram chefes nas casas de seus pais. O narrador aqui do livro, ele destaca como Deus dá importância à organização. Tudo isso que você muitas vezes lê, que às vezes pode até ser maçante, meio chato, como lista telefônica, fulano, filho de fulano, Beltrano, filho de Beltrano, isso demonstra fidelidade com Deus em mostrar, olha, aquele a quem eu prometi uma bênção, ele ainda segue vivo e eu continuo sendo um Deus de famílias. Deus aqui ele está mostrando como ele é perfeito em guardar os detalhes de quem é filho de quem, em mostrar quem é filho de quem, e mostrar que a bênção dele continua alcançando, que ela não termina apenas em você que é pai, mas também segue na vida dos seus filhos. E ele continua mostrando: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e assim por diante, todas as tribos de Israel. Ele é um Deus tremendo. O segundo capítulo aqui é 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 2. Ele diz assim: aqui, mais uma vez, o narrador está mostrando o que acontece, né, de restauração ao povo depois do exílio, porque eles estão retomando uma vida espiritual que eles não tiveram oportunidade de ter. Então diz assim: e habitaram os primeiros moradores na sua possessão, que era o que eles tinham de posses, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Então, Deus, ele está explicando que todos os povos que perderam alguma coisa voltaram exatamente para os lugares que Deus tinha prometido para eles, que eles tinham recebido de herança de outras pessoas e que eles se reestabeleceram. Todas essas informações revelam o caráter fiel de Deus, que diz: olha, eu te dei essa terra, o inimigo até pode te levar por um tempo, mas você vai voltar para ela, porque eu sou um Deus que não falha com a sua promessa. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 31, diz assim: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão contra o Senhor. E aí, né, um pouquinho mais à frente diz assim: E porque consultou uma adivinhadora. Você percebe aqui o grau de, de, de magnitude que Deus leva a sério a questão da feitiçaria? Como Deus abomina qualquer pessoa que procura por outra entidade que não seja Ele? Porque para Deus só existe Deus e o diabo, só existe Deus e o pecado. Para Deus não existe, para o Senhor Deus evangélico, Bíblia, cristão, desse mundo que você consome, não existe para Deus o hinduísmo, não existe para Deus o espiritismo, não existe para Deus o Deus de Baal, Moloque, Astarote, Beuzebu, não existe para Deus Iemanjá. Para Deus existe apenas Ele e todas as invenções do diabo. Então, quando a Bíblia cita o pecado da feitiçaria, ele diz: é horrível para mim. E aí a Bíblia diz que Saul morreu porque consultou uma adivinhadora. Talvez você tenha muitos amigos que consultem adivinhadores. Esse é o grau, essa é a maneira como Deus enxerga essas pessoas. Se talvez isso fosse nos dias de hoje, pessoas teriam mortes parecidas, mas o desafio aqui é que Saul conhecia Deus e foi procurar aquilo que era mal. O problema aqui é que Saul conhecia Deus e ainda assim negou a Deus. Então, você que já conhece a Deus, não tome uma atitude parecida com Saul. Pode ser péssimo para a sua vida, porque hoje você tem conhecimento de Deus. Então, por fim, R.C. Sproul, ele diz: a desobediência de Deus sempre cobra um preço, cedo ou tarde. Não importa se é cedo ou tarde, mas se você desobedece a Deus, você não tem arrependimento, Deus é justo. E o salário do pecado é a morte espiritual da nossa vida. Deus é justo. Se não houver arrependimento, alguém vai pagar esse preço. E eu oro para que não seja você, eu oro para que não sejam os seus filhos, eu oro para que 2000 anos atrás Jesus tenha pago esse preço e para que haja arrependimento no teu coração. Então, nessa manhã eu oro por ti, para que você possa ter ciência em Deus
de que a gente não pode flertar com o pecado, outras vertentes religiosas, outras pessoas que vão ensinar um caminho que não caminha com Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Grande abraço.